E vamos falar agora de economia. Hoje o Ministério da Economia divulgou as projeções para a inflação e o PIB deste ano. Em relação ao crescimento da economia, foi mantida a projeção de uma expansão do PIB de 3,2%. Lembrando que no ano passado o governo chegou a trabalhar com um crescimento de até 3,8%. Já em relação à inflação, houve um aumento importante. Ela passou de 3,23% para 4,4%. Passa do ponto central da meta, que é 3,75%. É sobre isso que vamos falar agora com Marcelo Kifuri Moinhos, que é economista, professor da FGV. Professor Marcelo Kifuri, boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo bem? Bom, nós estamos vendo o mercado financeiro reduzindo as projeções de crescimento e também aumentando as projeções de inflação, tanto que a expectativa é que hoje haja um aumento da taxa básica de juros da Selic. Agora, o senhor vê condições de a economia brasileira chegar a esse ritmo de crescimento, que de repente nós temos aí toda a incerteza relacionada à pandemia, não é? Denise, o primeiro trimestre, o crescimento vai ser bem complicado. Acho que vai ser parecido com o segundo trimestre do ano passado, porque a gente já está vendo aí um isolamento social maior. Eu vi dados aí do Google sobre movimentação, já está caindo em uns 40% em relação à média. O objetivo é chegar a 50%, a queda no movimentação das pessoas. Então isso vai tirar aí bastante vigor da atividade no primeiro trimestre. A notícia boa é o que os economistas chamam de carry-over, ou em português, carrego estatístico. Como o ano passado, o final do ano foi muito maior que a média, se você crescer zero no ano de 2021 todinho, o crescimento médio entre um ano e outro já é 3,6, tá? Então, mesmo se você tiver decréscimo de PIB no primeiro e no segundo trimestre, mas você recuperar essa queda na segunda metade do ano, aí o PIB vai crescer 3,6, tá? Então, em termos de crescimento, esse ano está mais tranquilo por causa dessa questão estatística, né? Então, a gente espera que caia na primeira parte do ano e recupere no segundo semestre, quando a gente tiver já a vacinação e a vacinação já tiver avançado bem na força de trabalho e a gente normalizar a atividade econômica, tá? Então, eu acho que as projeções de crescimento são mais factíveis, já as projeções de inflação, então, em relação ao PIB, a projeção que saiu do Ministério da Fazenda é praticamente igual ao do Focus do Banco Central, que é aquele conjunto de mais de 100 entidades que fornecem as expectativas para o Banco Central. Em relação à inflação, já está mais alto no Focus, está 4,6 e está subindo muito rápido. Um mês atrás era 3 e pouco. Então, há uma preocupação muito maior com a inflação. Essa mexida nos juros pode ter algum impacto de curto prazo? Tem algum efeito ainda que via expectativas sobre a inflação? Geralmente, o Banco Central, nessa altura do ano, já está mirando na meta do ano seguinte, 22. Mas está muito cedo para desistir do ano de 21. Então, se você já está com a projeção de 4,6, esse é o foco, né? Vamos ver, hoje no comunicado, talvez o Banco Central já divulgue qual que é a projeção de inflação para ele, né? Do Banco Central. E talvez seja até um pouco maior do que 4,6 ou ao redor disso. Então já está bem mais alto do que a meta. Então há necessidade sim de algum ajuste no lado, na Selic. A Selic está em níveis muito baixos, 2%, nunca teve tão baixo. Está em termos reais, quando você desconta a inflação, em negativo, tá? Isso foi feito, foi colocado os juros nesse nível em meados do ano passado, quando a gente achava que a inflação ia ser muito mais baixa, tá? Então, agora nós estamos enfrentando outra realidade. Infelizmente, nós estamos, de novo, aí numa situação crítica na pandemia, como estivemos lá na primeira onda, mas agora nem os gastos públicos, nem os juros, há tanto espaço assim para ajudar a economia, para estimular a economia.
E é uma situação bastante complicada, né? Porque se imaginava que a fraqueza da atividade econômica pudesse segurar a inflação e nós tivemos vários fatores pressionando. Primeiro, lá atrás foi a alimentação, depois preços de commodities no exterior, o dólar que entra na definição de vários preços também, né? Acaba intensificando a correção de custos. Então nós temos uma economia que caminha de uma forma ainda relativamente lenta, né, com tendência até uma desaceleração agora, e mesmo assim o Banco Central tende a aumentar os juros, né? Denise, teve um choque espetacular em termos de magnitude de commodities, e principalmente quando você traduz esse choque em commodities em reais, tá? As commodities estão subindo muito lá fora, você vê o petróleo batendo recorde recente, outros índices também muito altos, aí você soma isso à depreciação do real, chegou a ser 30%, mais de 30% nos 2 anos. Aí dá 75% de aumento de commodities em reais. Isso faz com que o IPA, que é o preço no atacado, esteja nos últimos 12 meses andando a 40%. Então, a inflação do IPCA ainda está 5,2%, por causa da pandemia, que está fazendo com que os serviços, a inflação seja muito baixa. Então, na média, a inflação ainda está no acumulado de 12 meses, 5,2 pelo número de fevereiro. Então, se você pegar o IPA, que está 40%, o IGP, que é 60% do IGP é IPA, e você compara com 5,2 da inflação do IPCA, parte dessa diferença é devido a serviço que está puxando para baixo. Mas há o risco dessa inflação no atacado passar para o varejo. Então é importante o Banco Central ficar vigilante e subir um pouco os juros para tentar quebrar esse repasse do atacado para o varejo e também não dar efeitos de segunda ordem. O que seriam isso? A inflação passar, por exemplo, você tem um choque de commodities, isso vai fazer uma mudança de preço relativo. Lá, por exemplo, a gasolina está muito mais alta, panificados estão muito mais altos por causa do câmbio. E se isso continuar, vai passar para salário, vai passar para os outros preços, e aí você começa a ter aí a espiral inflacionária de novo. Então, é muito importante o Banco Central ficar vigilante e de olho aí na estabilidade dos preços. Por isso, a gente estima que vai subir 50 bases hoje, chegando a 5% a Selic aí no final do ano. E o que se espera é que venha algum recado do Banco Central quanto a essa intensidade do aumento da Selic. O Banco Central tem até jogado aberto, né, nesses comunicados, nas atas das reuniões, deixando relativamente claro o que ele pretende fazer, não é? Na última reunião, a de janeiro, a situação estava menos grave, né, da inflação, e o câmbio também estava mais baixo. Então, o câmbio, eu não acho que o Banco Central vai subir os juros para o câmbio apreciar, mas sim por causa do efeito do câmbio na inflação, né? Então, vamos ver como é que vai ser o linguajar lá, né? Então, os economistas que seguem o Copom falam que ele pode ser hawkish, quer dizer, mais duro, como a tradução é falcão, ou dovish, que é mais leve, e a tradução seria pombo, né? Então, vamos ver se o comunicado já vem com um linguajar mais duro ou menos duro em relação a futuros aumentos de juros, tá? Todo mundo está olhando se ele vai continuar falando que isso é parte do ajustamento parcial, que quer que a política monetária continue a ser expansionista, tá? Então, a gente fica olhando ali na vírgula, o que tirou, o que colocou, para ver quais são as mensagens cifradas para a próxima reunião e qual que é a intenção do Banco Central. É isso, ouvimos Marcelo Kifuri Moinhos, economista, professor da FGV. Marcelo Kifuri, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado você.